Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico de segurança, dando continuidade aí à nossa aula 11, né? Nós estamos falando aí sobre os acidentes de trabalho. Na última aula, então, nós passamos para vocês aqui sobre, nós estamos falando sobre a Instrução Normativa 77 de 2015, né? E eu parei aqui nesse slide, no slide 3. A gente está falando aqui do artigo 329, né? Então, pessoal, é importante, né, a gente manter aí esses procedimentos de abertura de CAT, né, não deixar de registrar CAT, porque as empresas elas podem ser punidas também, tá? A gente vai ver isso aí mais para frente. Então tá aqui, né? É, a CAT ela deve ser registrada, né, deve ser preenchida com todos os dados, informando dos seus respectivos campos, devendo ser comunicada ao INSS preferencialmente por meio eletrônico, tá? Então a gente falou isso já ontem. O emitente deverá entregar cópia da CAT ao acidentado. Em caso de óbito, também deve ser entregue aos seus dependentes, né, e à autoridade competente. A CAT compete ao emitente se responsabilizar pela entrega dessa comunicação às pessoas e às entidades. O formulário da CAT poderá ser substituído pelo da própria empresa, né? Então, só recapitulando aí da nossa última aula. O artigo, né, continua ali no seu parágrafo 5º, tá? Fala que para fins de cadastramento da CAT, caso o campo atestado médico do formulário deste não seja preenchido e assinado pelo médico, deverá ser apresentado o atestado médico que, desde que nele conste a devida descrição do atendimento realizado ao acidentado, inclusive o diagnóstico com o CID e o período provável para tratamento, contendo assinatura, número do Conselho Regional de Medicina, carimbo do profissional, seja médico particular ou conveniado do SUS. Tá? Então, ó, é mais uma informação importante, né, gente? Aqui, ó, o CID, né? O CID que eu tô falando aqui não é aquele CID lá da Era do Gelo, né? É o CID ali, é o Código Internacional ali de Doença, né? O Cadastro Internacional de Doença, tá? Então, o CID que vai, o médico ele vai colocar ali qual o diagnóstico ali, qual é o problema que esse trabalhador tem, né? Eu mostrei para vocês aí em aulas anteriores, né? Já publiquei também na sala do Classroom, né? Um encarte ali com todas as informações ali do CID, né? Que é o Código Internacional de Doença. Então é importante quando você for fazer o atendimento a um acidente de trabalho, né? Você como técnico de segurança, então quando você encaminhar o seu funcionário ali para o médico, né? Já orienta, né, esse trabalhador, se ele tiver ali em condições, orienta, né, e já pede para que seja registrado no atestado médico, que o médico ali coloque qual que é o CID, né? Então, qual que é o diagnóstico, o tempo, né? Então, o médico vai colocar o tempo que ele vai ficar afastado para o tratamento e também é importante colocar o CID, tá? Ok? Na CAT de reabertura, né, de acidente de trabalho, deverão constar as mesmas informações da época do acidente, exceto quando o afastamento, né, o último dia trabalhado, o atestado médico e a data da emissão, que serão aí relativos à data da reabertura, tá? Então, todas as informações na carta de reabertura devem constar a mesma informação da época do acidente, exceto quanto ao afastamento. Então, se ele vai ficar afastado por mais tempo, né, a quantidade de dias, se ele vai ter um novo atestado, uma nova data de emissão, esses campos aí deverão ser colocados aí, né, novamente, né, serão relativos à data da reabertura. Então, se você abriu uma CAT em 15 de abril e esse funcionário vai voltar a ficar afastado aí dia 1º de maio, você tem que colocar ali as informações a partir de 1º de maio, tá? Não são consideradas CATs de reabertura para situações de simples assistência médica ou de afastamento com menos de 15 dias consecutivos, tá? Então lá não é considerado CAT de reabertura, tá? Então se ele fez o funcionário, ele ficou afastado e ele precisa fazer uma reconsulta, você não precisa reabrir essa CAT, né, para justificar ali essa ausência dele. Não, não é necessário, tá?
Então, não é necessário nesse sentido, e também afastamento com menos de 15 dias consecutivos, tá? Então, também não é necessário aí fazer a carta de reabertura, tá? Então, ali, os óbitos decorrentes ao acidente ou doença do trabalho, ocorridos após a emissão da CAT inicial ou de reabertura, será comunicado ao INSS por CAT de comunicação de óbito, constando a data do óbito e também os dados relativos ao acidente inicial, tá? Então, caso esse trabalhador ele venha, chegue a óbito aí devido aí às complicações do acidente, você pode aí fazer também a comunicação, né, a comunicação de óbito com todas as informações da data do acidente lá, ok? O artigo 330, então tá ali, ó, são responsáveis pelo preenchimento da CAT, primeiro ali, ó, no caso de segurado, tá, empregado, a empresa empregadora. Então, gente, ó, é responsabilidade da empresa fazer o preenchimento e os encaminhamentos da CAT, tá? Então tá aqui, ó, né, no artigo 330 ele dá essa responsabilidade para a empresa empregadora, tá? Para o segurado especial, o próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical ou categoria, médico ou qualquer autoridade pública, tá? Então também podem ser aí, são responsáveis pelos preenchimentos da CAT. No caso de trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço, na falta dela, sindicato da categoria ou o órgão gestor de mão de obra, né? Lembram que nós fizemos também uma aula aí sobre os trabalhadores avulsos, né? Estamos falando aí dos trabalhadores portuários, dos TPAs, né? No caso de segurado desempregado, nas instituições em que a doença profissional ou do trabalho manifestou-se, foi diagnosticado após a demissão, as pessoas ou entidade constante, tá no parágrafo 1º do artigo 331. Já vamos ler ali o artigo 331. No caso do segurado empregado, trabalhador avulso que exerce atividades concomitantes e vierem a sofrer um acidente de trajeto entre uma outra empresa na qual trabalhe, será obrigado à emissão da CAT pelas duas empresas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Opa! Tá fora aqui do quadro. Peraí que meu mouse aqui tá meio travado aqui. Deixa eu só puxar aqui. Eu acho que daí vocês conseguem visualizar. Aqui, ó. Então, caso o trabalhador ele trabalha em dois lugares, né? Exerça atividade em empresas concomitentes aí que vierem sofrer um acidente de trajeto entre uma e a outra na qual ele trabalhe, será obrigatória a emissão da CAT pelas duas empresas, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, né? O trabalhador, né? A pessoa ela trabalha no hospital ali, vamos dar um exemplo, ele trabalha no hospital e trabalha lá no porto, tá? Então, nesse trajeto de porto, hospital, hospital, porto, se acontecer um acidente de trajeto com ele, é isso que essa norma que está dizendo, né? Ah, mas daí vão perguntar, professor, mas o acidente de trajeto ele já não caiu, né? Já não preciso mais abrir CAT. Realmente, né? Ele foi revogado, né? Ele foi retirado aí da categoria de acidente de trabalho, mas ele foi colocado novamente, né? Então a resolução ela foi revogada, tá? Ela foi revogada, então a princípio ela está valendo ainda, né? O acidente de trajeto, e aí nós vamos ver como é que vai ser nos próximos capítulos, né? Então por isso que eu sempre falo, né, na sala e sempre falo aqui nas nossas gravações que o técnico de segurança ele tem que estar atento às mudanças das legislações, tá? As legislações elas vão mudando aí a todo tempo e a gente precisa estar acompanhando. Então, ó, no momento que não era mais necessário você abrir CAT de relacionadas aí ao acidente de trajeto, agora nós já somos obrigados aí a abrir novamente ECAT com relação aí a acidente de trajeto, tá? Então fica aí essa dica aí para todos nós aí.
tá? Então ele é considerado como agravamento do acidente de trabalho, aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade de reabilitação profissional. Comunicar a perícia médica do ocorrido, tá? Então tá ali, ó, o artigo 331, a empresa deverá comunicar o acidente ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E em caso de morte, de imediato à autoridade competente sob pena de multa aplicada, cobrada na forma do artigo 286 da RPS, tá? Então, ali, na falta da comunicação por parte da empresa, podem formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical, médico, quem o assistiu, autoridade pública, não prevalecendo os casos no prazo previsto, tá, desse capítulo. Para efeito do disposto do parágrafo 1º deste artigo, considera-se autoridade pública reconhecida para tal finalidade os magistrados em geral, membros do Ministério Público, serviços jurídicos da União, estados, comandantes de unidades militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Auxiliares, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, prefeitos, delegados de polícia, diretores de hospitais e de asilos oficiais e servidores da administração direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal quando investidos na função, tá? Então, a CAT pode ser aberta, tá? Por todos essas pessoas aqui que eu falei para vocês, tá? E inclusive pelo acidentado também, pelo médico e etc. A CAT entregue fora do prazo, né, no capítulo anteriormente ao início de qualquer procedimento administrativo sob medida de fiscalização, excluindo a multa, né? Exclui a multa aí prevista, tá? A CAT informada nos termos do parágrafo 1º deste artigo não exclui a multa prevista desse capítulo, tá? Já a multa prevista, tá? Então já passei isso para vocês já viram aí no vídeo anterior, mas a multa prevista aí ela fica entre o menor salário e o maior salário da organização. Então o INSS ele vai verificar aí qual é o menor salário, o maior salário e vai aplicar a multa por acidentes não comunicados ou comunicados aí fora do prazo, ok? Então ali, ó, não caberá aplicação de multa por não emissão de CAT quando o enquadramento decorrer da aplicação do nexo técnico, né, epidemiológico, conforme disposto no parágrafo 5º, artigo 22 da Lei 8.213 de 91, redação dada pela Lei 11.430 de 2006. Então eu também já teve uma aula anterior que a gente falou aí sobre a Lei 8.213, tá? Artigo 332, a CAT relativa ao acidente de trabalho ou doença profissional ocorrida com um aposentado que permaneceu na atividade como empregado ou a ele retornou, deverão ser registradas e encerradas, observando o disposto do artigo 173 do regime lá de Previdência Social, né, que é o RPS, parágrafo único, o segurado aposentado deverá ser cientificado do encerramento da CAT e orientado quanto ao direito de reabilitação profissional, desde que atendido os requisitos legais dispostos na lei. Ok, pessoal? Então, um pouco aí da Instrução Normativa 77, tá? Oriento vocês que, caso vocês tenham dúvida, né, procurem, leiam, procurem entender, né? É muita informação, muita informação ali, então às vezes a gente acaba se perdendo, né? Então assim, o que eu sempre oriento para vocês, né? Sempre oriento os técnicos aí, quando a gente tem contato, a gente fala assim, ó, as leis elas não são para vocês decorarem, tá? Não precisa decorar a lei. Ah, professor, mas por que você está lendo? A gente está lendo, né? Que a gente está orientando vocês para vocês saberem aonde que vocês vão encontrar essas informações, né? Então, caso você queira saber uma informação sobre o cadastramento da CAT, sobre a pena prevista, Instrução Normativa 77 do INSS. Então, você tem que saber que isso está lá.
Ah, eu quero saber sobre fazer os cálculos de horas trabalhadas. NBR 14280. Ah, eu quero saber o índice o nível de ruído, né, de exposição ocupacional. Pô, eu tenho que saber e pesquisar lá na NR15. Ah, eu quero saber, é, preciso saber como montar a minha CIPA. Eu preciso saber que eu tenho que ir lá no NR5 e pesquisar sobre a CIPA. Ah, eu quero saber sobre eletricidade, né? Trabalho com eletricidade, como que funciona, né? Quais são os cursos, qual é o prazo de duração do curso de NR10. Eu tenho que ir lá, né, na NR10 e pesquisar, saber onde está, pesquisar aí no local correto, tá, pessoal? Então, não é para decorar todas essas informações, né? Tudo isso aqui que está aqui não é para que a gente decore, mas é para que você tenha aí um contato e sempre que você precisar dessas informações, você sabe aonde pesquisar. Ok, pessoal? Então, eu encerro por aqui, né? Quero deixar para vocês aí um grande abraço e até a próxima aula.